Oi, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Você está com formigamento na ponta dos dedos, na palma da mão? Queda frequente de objetos? É uma dor que vai da mão até o antebraço? Necessidade periódica de chacoalhar a mão para ver se dá uma aliviada? E despertar noturno? Você tem acordado à noite com a mão com a sensação de que ela está bem inchada, às vezes com uma queimação? Ou de manhã cedo, na hora que você acorda também? Esse incômodo parece que é um pouco pior? Então, tome cuidado. Pode ser que você esteja com uma condição chamada Síndrome do Túnel do Carpo. Meu nome é Leonardo Kuribayashi, eu sou médico ortopedista, cirurgião de mão e hoje a gente vai falar sobre essa condição muito prevalente no consultório. Então, uma pergunta muito frequente no consultório é: o que é a Síndrome do Túnel do Carpo? Trata-se da neuropatia compressiva de membros superiores mais prevalente. Ela acomete 99 a cada 100 mil indivíduos, muito mais prevalente em mulheres acima dos seus 40 anos, mas é óbvio que existem pacientes homens também com essa condição. E para entender um pouquinho mais sobre ela, a gente costuma falar o seguinte: olha, entenda que o túnel do carpo é composto por um assoalho ósseo e em cima um ligamento que é chamado de ligamento carpal transverso ou ligamento transverso do carpo. Por dentro deste túnel passam 9 tendões e um nervo, sendo o nervo a estrutura mais delicada, por assim dizer, das estruturas. Então, qualquer coisa que aumente a pressão dentro deste túnel vai acabar incomodando um pouco mais o seu nervo. Então, quais são as possíveis condições, né, as possíveis causas de incômodo, de aumento de pressão dentro do túnel do carpo? Bom, uma sequela de fratura, uma fratura seja do punho, do rádio ou do carpo, uma artrose avançada do carpo, um espessamento do ligamento carpal transverso, uma tenossinovite, que seria a inflamação da sinóvia ou dos tendões flexores, doenças de depósito ou doenças metabólicas como a obesidade, tumores, presença de cistos ou tumores mesmo crescendo próximo aqui do canal do carpo e trazendo um aumento da pressão ou mesmo a gestação. E essa condição é muito prevalente também, eu tenho inúmeras pacientes gestantes. Uma outra dúvida que eu acabo recebendo no consultório é a seguinte: doutor, toda síndrome do túnel do carpo obrigatoriamente tem que ser tratada de modo cirúrgico? E a resposta é: depende. Depende do estágio em que você se encontra, né? O diagnóstico ele tem que ser preciso, o diagnóstico ele é clínico, mas é óbvio que o seu cirurgião de mão vai acabar utilizando uma bateria de exames para auxiliar nesse diagnóstico e para estagiar a doença. Então existe o famigerado exame de eletroneurobiografia, a ultrassonografia, radiografias podem nos auxiliar, mas não são de praxe, a gente não pede de praxe, mas muitas vezes o paciente já tem uma sequela de trauma no punho e a gente acaba solicitando também. Então isso vai depender, é caso a caso, mas o exame físico é crucial no diagnóstico, por isso que a sua avaliação tem que ser presencial, tem que estar junto com um especialista para que esse teste seja feito de uma maneira precisa e a gente consiga fechar o seu diagnóstico, pois existem inúmeras outras possíveis causas de dores irradiadas para o membro, como por exemplo uma hernia de disco cervical ou mesmo uma compressão do nervo, mas não necessariamente dentro do túnel do carpo. Então esse exame físico ele tem que ser muito preciso. E obviamente que o tratamento ele é personalizado dependendo do seu paciente, do estágio em que se encontra a doença, da colaboração do paciente, pois o tratamento conservador ele vai acabar envolvendo o quê? O comprometimento do paciente na fisioterapia, o uso correto da órtese noturna, o uso das medicações prescritas pelo seu médico e todo esse segmento regular com o seu cirurgião de mão. Então, muitos dos meus pacientes apresentam sim uma resposta ótima ao tratamento conservador, mas depende do estágio em que se encontra a doença. Tá bom? Então, só para título de curiosidade, por exemplo, a órtese noturna tem a função do quê? De evitar que você faça uma flexão ou durma por sobre, ele acaba trazendo uma proteção para o seu punho no período noturno, pois a gente sabe que quando existe uma flexão exacerbada ou uma extensão forçada do punho, isso pode aumentar a pressão dentro do túnel do carpo de 8 a 10 vezes, comprimindo muito mais o seu nervo mediano. Daí a importância do uso correto da órtese. É uma órtese qualquer? Não, é uma órtese específica também. Teoricamente, você tem que usar uma órtese com punho em posição neutra, não em extensão. Não é um enfaixamento simples, mas todas essas orientações, esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença no seu tratamento, no resultado final, vai depender do seu cirurgião de mão. Combinado? Então a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.